Os participantes deste culto já perceberam, hoje teremos a experiência de participar da Ceia do Senhor. Quando Jesus instituiu a Ceia do Senhor, ocorreram vários eventos importantíssimos na vida dos discípulos e eu desejo que nós meditemos hoje a respeito de alguns acontecimentos na vida de Pedro. Hoje de manhã tivemos o privilégio de estudar um outro discípulo, Tomé, e as lições de hoje que queremos aprender têm a ver com a vida de Pedro. Sofredor como nós, pecador como nós, limitado como nós, mas que foi chamado por Deus para uma grande obra. Como a maioria de nós sabe, a apresentação da instituição da Ceia do Senhor, por Jesus Cristo, obviamente, nós encontramos nos 4 evangelhos esta palavra, esta mensagem. E também o texto mais antigo, em 1 Coríntios, capítulo 11, especialmente a partir do verso 23. A Ceia do Senhor, como instituída, apontava e continua apontando para o sacrifício de Jesus, com o que ele pagou o preço do perdão dos nossos pecados. Com o seu sacrifício, ele estabeleceu uma nova aliança. Estas são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler alguns textos e farei alguma complementação com minhas próprias palavras, mas eu leio Lucas 22, a partir do verso 7. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Eles perguntaram: onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. E Jesus respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhe Jesus: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, fazem isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que me vai trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como está determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram então a perguntar uns aos outros quem deles ia fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles seria considerado o maior. Quando nós lemos este texto, fica bem claro para nós que a instituição da Ceia do Senhor, inclusive da qual participaremos em obediência a Cristo, ocorreu no contexto da Páscoa judaica. Esta afirmação não precisa de explicações extra para nenhum de nós. Mas é extremamente curioso, nós observarmos, mesmo naquele momento tão solene, quando Jesus instituía
a sua ceia, a ceia memorial, como devemos continuar chamando, havia ali já Jesus Cristo apontando que haveria um traidor, e ai daquele que o trairia. Mas havia também, isto é curiosíssimo, mas é como a palavra de Deus expõe os erros dos homens para corrigi-los. Havia uma discussão sobre quem seria o maior deles. Jesus se entregando totalmente para o cumprimento do Pai. E os discípulos, meros seres humanos, falhos como nós somos, tendo outras motivações, tendo outros interesses. No meio desta questão toda, Simão Pedro aparece, e não em uma luz muito favorável, porque nem demora, Jesus de fato é traído por Judas, ele é preso, e Pedro, que era tão destemido e tão falador, tão pronto para apresentar as suas convicções, nem sempre muito certas, com ele ocorre que ele faz promessas a Jesus, promessas muito sérias. Quando Jesus demonstra, quando Jesus ensina que um trairia e que de fato haveria dificuldades a caminho, ele jurou a total dedicação ao Senhor e sua prontidão até a morrer por Jesus. É muito interessante que em um dos evangelhos nós aprendemos que ele afirma assim, ainda que todos te abandonem, eu permanecerei contigo. Fidelidade completa. E quando ele disse isso, Jesus mostrou claramente para ele que antes que o galo cantasse, 3 vezes ele negaria Jesus. E ocorreu exatamente assim. É importante para nós entendermos este texto, entendermos o drama de Pedro. Eu quero ler o texto no capítulo 22, versos 54, para os irmãos terem no próprio texto, que é bem direto, sobre esta experiência dramática de Pedro, tão destemido na apresentação dos seus votos para com Jesus. Verso 54 de Lucas 22. Então, prendendo Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, porque é galileu. Pedro então respondeu: homem, não sei do que você está falando. E ele ainda falava quando o galo cantou, e Jesus voltou-se e olhou diretamente para Pedro. E aí Pedro voltou-se e olhou direto. Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Autores têm se dedicado a pensar em detalhes a respeito de por que Pedro caiu nesta tentação e negou de fato Jesus. Eu gosto da afirmação de comentaristas que dizem: de fato Pedro não se conhecia, ele se julgava extremamente forte, tanto é que no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versos 31 em diante, nós aprendemos que quando Jesus disse assim: ainda esta noite vocês me abandonarão, Jesus Cristo está plenamente consciente do que ocorrerá com a sua vida.
Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. E Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E aí Jesus disse o que ocorreria: antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Ainda que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos também prometeram fidelidade. É o que a palavra de Deus diz em Mateus 26, a partir do verso 31. Curiosamente, nós aprendemos que Pedro, naquela sua postura de não se conhecer e se julgar tão forte, ele não julgava necessário nem depender da avaliação de Jesus Cristo. Ele responde até a Jesus. No verso 35 nós aprendemos isso, né? Ainda é como tu não sabes, mesmo que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Pedro negou Jesus, sim, e sofreu por ter feito assim. É natural que seres humanos sofram quando de fato quebram os seus votos, inclusive com pessoas que amam. E não há nenhuma dúvida que os apóstolos, os discípulos de Jesus, lá naquela altura do seu ministério, eles amavam Jesus profundamente, mas permaneciam fracos, humanos e carentes da graça de Jesus. Mas, amados, tudo ocorre conforme Jesus havia dito, e Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e já ressuscitado, ele começa a aparecer aos apóstolos e aos discípulos. Algumas vezes, um a um, para quem ele se apresentou, mas às vezes em grupos. Nós vimos hoje de manhã que ele aparece para os apóstolos sem Tomé, e depois aparece para os apóstolos com Tomé. Mas há uma experiência muito interessante, uma das mais interessantes, segundo o meu entendimento, que encontramos em João no capítulo 21, que passo a ler. É mais uma apresentação de uma aparição de Jesus ressurreto. A afirmação de João é assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos. Notem que aqui a afirmação não é aos apóstolos, agora é aos discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos, o primeiro citado é Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E os outros disseram: nós também vamos pescar com você. E eles foram, entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas eles não reconheceram Jesus imediatamente. E eu vou acrescentar: aquele homem que estava na praia, que era Jesus, mas eles não sabiam, perguntou para os discípulos e alguns dos apóstolos: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam: não. E Jesus disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava, nós devemos saber identificar, João, disse a Pedro: é o Senhor, é Jesus, só pode ser Jesus. Em Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se no mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. E Jesus disse: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro, notem as afirmações sobre Simão Pedro. Simão Pedro entrou no barco,
e arrastou a rede para a praia. Estava cheia, cerca de 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhes disse então: venham comer. E ninguém tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Porque eles sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois que ressuscitou. Que oportunidade maravilhosa, cheia de detalhes importantes, mas não necessariamente importantes para a mensagem de hoje. Porque hoje eu quero falar mais a respeito da restauração de Pedro. Porque naquela comunhão, Jesus, discípulos e apóstolos também, Jesus tem a intenção e faz exatamente isso de restaurar Pedro. Amados, é importantíssima esta mensagem para nós, porque não há nenhuma dúvida que, vez por outra, por causa da nossa humanidade, por causa da nossa dependência, por causa das dificuldades que temos como seres humanos, em manter em nível elevado o nosso compromisso com Jesus Cristo, nós podemos ser inspirados com esta história da restauração de Pedro. Ele havia falhado publicamente: não conheço, 3 vezes, negando Jesus. Mas, amados, Jesus publicamente, ali perante discípulos, os outros discípulos e apóstolos, ele vem a Pedro e pergunta a Pedro se ele o ama verdadeiramente. É melhor irmos ao texto, é mais direto. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, a todo mundo lá, observando. Pedro havia passado por aquela tragédia, experiência da negação. E Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? É fácil nós sabermos porque Jesus disse: você me ama mais do que estes. Porque de fato ele havia dito que de fato a dedicação dele era maior do que a dedicação dos demais, né? Ainda que todos te abandonem, eu sou diferente, eu não te abandonarei. É muito comum esta visão de nós mesmos, né? Eu sou melhor do que os outros, né? E Jesus vem: tu me amas mais do que estes? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus disse para ele: cuida dos meus cordeiros. Quem sabe, quando Jesus disse cuida dos meus cordeiros, ele teve um lampejo de alegria na sua mente e no seu coração, porque haveria ainda oportunidade para ele, né? Porque Jesus nunca desprezou ninguém, e aqui está uma prova disso, né? Cuida dos meus cordeiros. A ideia aqui é o trato. A figura, cuida dos meus cordeiros, é figura que tem a ver com o pastoreio de ovelhas, que é figura constante desde o Velho Testamento a respeito da maneira como Deus trata os seus, do seu povo, e como Jesus trata os seus filhos, pensando especialmente no sentido da igreja, que eu vou dizer algo que os irmãos não devem se assustar, que estava para nascer, porque o nascimento da igreja, quando foi? Foi no dia de Pentecostes, não há nenhuma dúvida a respeito disso. E é bom que nós, vez por outra, nos lembremos daquele momento especial que é relatado em Atos, no capítulo 2. Mas depois de Jesus ter dito, cuide dos meus cordeiros, novamente, isso é em seguida, irmãos, novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Resposta: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Agora a palavra é: pastoreie as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Aí Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E Jesus confirmou: cuide
das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Não há nenhuma dúvida, irmãos, que Pedro, de fato, terminou se entregando completamente à avaliação de Jesus a respeito da sua vida. Quando ele disse, tu sabes. Naquela oportunidade, ele praticamente disse a Jesus que Jesus estava enganado sobre ele. Mas aqui ele aceita esta verdade, porque é o que ele sabe que existe agora na sua vida. Ele abandonou o seu orgulho. Que maravilha é, amados, que Jesus agiu assim com Pedro e age assim conosco. É certo de que todos nós, em algum tempo da nossa vida, depois de termos aceito Jesus, ainda que não tenhamos cometido pecados que são considerados pela sociedade horrendos, sabemos que todos não éramos pecadores, nós continuamos sendo pecadores. E por vezes não temos sido tão fiéis quanto poderíamos ter sido. Temos falhado também. E é muito especial sabermos que assim como Jesus não apenas olhou para Pedro no dia quando ele o negou, mas que naquele encontro com discípulos, na sua terceira aparição, segundo o texto sagrado em João, ele vai diretamente a Pedro e pergunta 3 vezes se de fato ele confirma o seu amor de Pedro por Jesus. Pedro aprendeu a lição. Pedro foi restaurado, usou a sua vida, ou melhor, foi usado por Deus poderosamente para a inauguração da igreja e para o seu progresso. Tanto é que, quando nós vamos a uma de suas cartas, na sua primeira carta, ele já está ali se encaminhando para o término da vida, ele se dirige assim, agora aos presbíteros, aos auxiliares. Presbítero, no melhor entendimento bíblico, tem a ver com a ação pastoral. A presbítero tem a ver especialmente com a dignidade do trabalho para o progresso do reino de Deus. Presbítero quer dizer, em tradução direta, ancião. E não é só uma questão de idade, é a dignidade da pessoa que executa bem a sua tarefa, chamamos assim, porque assim é, a sua tarefa pastoral. Portanto, eu apelo, é Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes, mas que foi restaurado. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará, olha a segurança, participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está sob seus cuidados. Lembram o que Jesus disse? Cuide das minhas ovelhas, pastoreia minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. Olhem por ele, o rebanho, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores do que lhes foram confiados, mas como exemplos. E quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Foi restaurado mesmo. Aceitou o fato de que havia falhado na sua dedicação, mas assumiu a ajuda de Jesus, Amados, que maravilha nós podermos saber destas coisas a respeito de Pedro. Era assim, líder da igreja, notoriamente, até o fato de ele ser citado geralmente nas listas
de Apóstolos, em primeiro lugar, é evidência clara a respeito desta verdade. Mas é muito interessante como ele, assim, certo da bênção, certo de que um dia experimentaria a glória do Senhor, totalmente restaurado, ele, praticamente no término da sua primeira carta, ele afirma uma bênção. E a bênção é esta: o Deus de toda a graça. Lembram o que é graça, não é? Favor não merecido. Pessoas que quebram seus votos não merecem, mas mesmo não merecendo, Deus é por nós, né? Enquanto éramos pecadores, Jesus Cristo morreu por nós. Enquanto pessoas que não cumprem a dedicação proposta como pecadores, Deus vem com a sua misericórdia. Ele diz assim: o Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Amados, é exatamente o que queremos, é o que desejamos, e é o que Deus, por meio de Cristo e no poder do Espírito, continuará a fazer na vida de cada um de nós que se dedica a Ele. Ele restaurará continuamente, Ele confirmará, Ele fortalecerá, Ele nos porá. Continuaremos em firmes alicerces, porque Deus cumpre a sua palavra. Que Ele nos abençoe e que mais nesta preciosa oportunidade de participarmos da ceia instituída por Jesus, nós nos lembremos especialmente de Pedro, o restaurado, que passou por esta maravilhosa experiência. Que Ele nos ajude e abençoe. Amém. Amém. Convidei o pastor Rodrigo para nos dirigir na participação da ceia do Senhor. Antes de passar a palavra, eu quero dar só fazer uma afirmação que considero importantíssima. Eu imagino que o pastor Rodrigo, na liberdade que tem e na autoridade que tem como pastor, ele dirigirá como bem entender, mas eu senti no meu coração que devia responder uma questão que talvez esteja no coração e na mente de um possível visitante entre nós. A palavra é a seguinte: quem pode participar? Se eu fosse a um lugar assim pela primeira vez, a um ambiente, eu gostaria de saber para não errar, agir como devo, não é? Eu queria lembrar os irmãos que quando Jesus instituiu a ceia do Senhor, Ele instituiu em contexto de Páscoa, aquela experiência do povo judeu, quando o cordeiro foi morto, um animalzinho foi sacrificado por ordem de Deus, e o sinal do sangue foi colocado nas ombreiras e também na viga das portas das casas dos israelitas, para que a morte passasse e os primogênitos não fossem mortos. Pois bem, em Êxodo 12, orientação é dada a respeito de muitas coisas a respeito da experiência, aquela experiência da Páscoa no Velho Testamento. Mas uma das orientações dadas a respeito da continuidade da celebração da Páscoa é que quem não pertencia àquela época, mesmo se andasse com o povo de Deus, mas não pertencesse por aliança ao povo de Deus, não podia participar. O princípio continuou o mesmo. A ceia do Senhor é para quem tem aliança com Jesus. Quem não tem, não deve participar, porque a participação seria indigna. Então, é o que estou dizendo, é o que estou orientando. Se você não é do Senhor Jesus, não participe. Mas se você pertence a Jesus, sabe que, sim, eu sou pecador, mas Deus me ama, Jesus Cristo morreu por mim, eu creio nele, eu estou salvo,
eu posso participar. Não importa o nome da sua igreja, o que importa é que você pertence a Jesus, sabe disso e proclama esta verdade, porque isto é parte integral da sua vida. Então, quem pode participar? Quem pertence a Jesus. Deus nos abençoe nesta celebração.